A palavra do Senhor veio a mim neste dia e eu estou aqui já compartilhando com vocês aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo e para os seus filhos neste dia. Então, se você já está assistindo esse vídeo, compartilha para que ele chegue a outras pessoas, para que elas ouçam aquilo que Deus vem falando, né, para o seu povo, para os seus filhos sobre este tempo. A palavra do Senhor que veio a mim, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 16. O Senhor me deu dois versículos em específico. Mas o que o Senhor falou claramente, que Ele colocou fortemente no meu coração esta palavra, que hoje, no dia de hoje, o Senhor está fundamentando, o Senhor está colocando os fundamentos para edificação na vida de algumas pessoas, na vida de algumas famílias, em alguns lugares. Então, o Senhor está falando sobre edificação, que hoje Ele está fundamentando para a edificação a vida de algumas pessoas, o ministério de algumas pessoas, famílias, lugares. Então, se você crer, irmãos, já recebe essa palavra que o Senhor já está falando neste dia. E aí, o versículo em específico que o Senhor deu foi justamente Jesus falando a Pedro que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. E foi exatamente assim que Jesus disse a Pedro, e é exatamente isso que Jesus está falando hoje neste dia para algumas pessoas, para alguns ministérios, para algumas famílias e para alguns lugares. Então, irmãos, quando o Senhor, ele libera uma palavra, isso já é uma ordem lançada no mundo espiritual. E no mesmo momento aquele mover já começa a acontecer. Então, quando Jesus liberou essa palavra sobre Pedro, Pedro não assumiu no mesmo dia, no mesmo instante, aquela liberação que Jesus estava fazendo sobre ele. Depois ainda disso, nós vemos que Pedro ainda veio a negar Jesus. Então, sim, irmãos, quando o Senhor nos chama, ele nos chama sabendo das nossas falhas, sabendo dos nossos erros. Contudo, preste bem atenção nisso, entenda bem que a palavra de Deus diz que nós não podemos dar lugar à carne, né? Querendo justificar pecados, querendo justificar coisas que nós já sabemos que precisa ser confessado e em arrependimento genuíno. Então, quando Jesus ele lançou essa palavra, liberou essa palavra sobre Pedro, ele já sabia que mais, né, à frente Pedro viria a negá-lo. E tudo isso fazia parte do plano perfeito do Senhor, né, para o cumprimento da palavra de Deus, para o cumprimento das profecias que haviam sido, né, já declaradas sobre Jesus quando ele estivesse aqui na terra, né? Então, irmãos, é isso que Jesus está falando neste dia. Mas o Senhor também falou, depois você lê o capítulo todo de Mateus, perdão, 16, o capítulo 16, que o Senhor também está falando para que nós não nos deixamos levar pelas doutrinas da religião, por doutrinas religiosas, porque a religião, irmãos, ela deturpa a verdadeira palavra do Senhor, ela deturpa o verdadeiro fundamento e o único fundamento, que é só Jesus Cristo, irmãos, o fundamento da nossa vida, da igreja de Cristo, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, do nosso ministério, dos nossos negócios, de tudo. Ele é o único e verdadeiro fundamento. Então, todo fundamento precisa estar alicerçado nele, na palavra dele, para que então se cumpra a liberação da palavra que ele fez. Então, Pedro, ele estava edificado no fundamento, que era Jesus. E mesmo depois que ele negou a Jesus, Pedro ele volta arrependido para o lugar da onde Jesus o encontrou pela primeira vez. E Jesus o encontra novamente e o chama novamente. E ali então, a partir de então, Pedro já estava pronto para assumir e para viver a liberação daquela palavra que Jesus havia feito sobre ele, sobre a vida dele, sobre o ministério dele. Então, irmãos, que você receba essa palavra, toma posse dessa palavra que o Senhor já está liberando neste dia e que você não caia
nas doutrinas religiosas, mas se fundamente na verdadeira palavra, que só o Espírito de Deus que nos revela a nós e que nós precisamos buscar para permanecer nele, para estar fundamentado nele e para não cair no engano que a religiosidade cria e causa nas pessoas. A religiosidade ela também cega e ensurdece as pessoas, para que elas não vejam e não ouçam o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, vigie, se policie e busque na palavra, busque em Jesus, porque somente ele é o verdadeiro fundamento, ele é a palavra viva de Deus. Então, irmãos, toma posse dessa palavra, receba essa palavra e compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas e ouçam aquilo que Deus vem falando para este tempo.